Olá, nossa aula de hoje, ela vai abordar a relação da sociologia com a política, tá? E como que esses dois campos distintos, a sociologia, que é a ciência que estuda a sociedade, os fatos sociais e o homem em si, e a política. É, o ramo da sociologia que estuda a política e seus pensadores, a gente chama de ciência política, tá? Então a política, ela surge lá na Grécia Antiga, tá? A Grécia Antiga, ela vai ser o berço dessa compreensão do homem sobre política. Na polis grega, que ocorria dentro das cidades-estados, como Atenas e Esparta, a polis era o espaço na qual os cidadãos gregos discutiam sobre as suas necessidades. Também na chamada Ágora, que era a praça pública, tá? Era a praça das discussões para a movimentação da sociedade grega em relação à política. Então, a sociologia, ela como ciência, ela vai abordar a política justamente a partir do momento que esta ciência, sociologia, se constrói metodologicamente, tá? Então, a sociologia, ela pega vários pensadores, vários filósofos que interpretam a questão da política. A política é importante porque ela norteia o cidadão a compreender os espaços sociais, políticos, públicos e privados na qual ele está inserido. A política ela faz parte do nosso dia a dia o tempo todo. Como o homem é um animal racional, ele obviamente é o único ser que pratica política. Ela é necessária para o nosso convívio. A política, segundo Sócrates, pensador grego, seria o diálogo entre os indivíduos. Tá? O ato da política é a conversa, é o debate, é dialogar as questões na qual aqueles grupos estão debatendo, seja nos amplos campos, nos amplos setores daquela sociedade, seja saúde, educação, lazer, trabalho, enfim, cultura, religião. Então, todas essas questões se envolvem em política. Todas as instituições que nós conhecemos, como a escola, a igreja, as forças armadas, as empresas, o Estado, são instituições políticas. Até um simples clube de futebol, a política norteia. A política ela ajuda você a compreender as relações e, principalmente, ela vai auxiliar na administração e nas competências em que cada indivíduo tem no papel político daquele grupo, daquela sociedade na qual ele está inserido, tá? Os grandes pensadores da sociologia, como o próprio Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, eles vão criar vários postulados sobre a questão da política. Mas esses pensadores nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Tá? Vamos falar dos teóricos, dos pensadores, um pouco mais anteriores a esses pensadores que eu citei da sociologia. Vamos começar, por exemplo, com Aristóteles. O Aristóteles dizia o seguinte: o homem é um animal essencialmente político. Para Aristóteles, na sua filosofia, na sua metodologia, a razão é a base da construção do conhecimento do homem. E para isso, a política desempenha papel importantíssimo na sociedade. Tá? Como o homem é um ser que pensa, ele é um ser capaz de distinguir as ações da política em toda a sua totalidade. Bom, de Aristóteles, vamos um pouquinho para a ideia dos filósofos, por exemplo, da chamada Era Moderna, como, por exemplo, o próprio Maquiavel, tá? Nicolas Maquiavel, ele vai dizer o seguinte, ele escreveu sua obra clássica O Príncipe, então ele vai dizer, olha, a política, ela é a arte do impossível, tá?
O Maquiavel ele se torna-se grande referência, né, na ciência política. Inclusive, todas as pessoas que estudam ou que estão no mundo da política, elas leem um príncipe. O príncipe é um manual, na qual ele escreve, né, ele viveu numa época em que a relação entre a monarquia e súditos era muito forte, e aí ele escreve de como que o príncipe deveria se comportar, né? O príncipe, o rei, o soberano. E aí, nessa sua obra clássica, ele tem uma famosa frase que até hoje a gente não sabe se foi ele que escreveu ou não, mas é uma frase que, de repente, ela foi interpretada de forma errada. Os fins justificam-se os meios, tá? Então, na ideia do próprio Maquiavel, todo soberano, ele precisa, na sua praxis, de usar coisas, né, que a princípio possa ser coisas negativas, como, por exemplo, a própria ideia de ser um ditador, ser cruel, de ser fraudulento, corrupto, para poder administrar as suas instituições a qual ele tem o poder. Tá? Então, os reis naquela época, eles não fugiam muito dessa ideia do próprio Maquiavel para poder governar. Tá? Bom, do Maquiavel, nós vamos para o Thomas Hobbes, tá? Sua famosa clássica frase: o homem é lobo do homem. Tá? Então, Hobbes, ele diz o seguinte, olha, que também vai escrever, né, para a ideia do seu próprio livro clássico, Leviatã, Manual para os Príncipes, na qual o homem, ele a política, ela é usada como arma para o homem sempre estar à frente e tentar se dar bem nas suas ações. Saindo do Hobbes, vamos um pouquinho para o que a gente chama de um filósofo Rousseau. Tá? Para o Rousseau, a ideia de política ela se baseava na ideia do que ele chamou de contrato social. Então, esse contrato social ele se baseia num contrato entre o rei e os seus súditos. Tá? É uma harmonia, um equilíbrio entre esses dois grupos. Então, a ideia do contrato do Rousseau, ela ainda hoje é muito usada nas sociedades chamadas democráticas, em que você escolhe um líder, tá, para representar, seja um presidente, um governador, um prefeito, um primeiro-ministro, e esse líder ele vai tentar estabelecer um contrato de harmonia com aqueles que o elegeram. Tá? Então, muita dessa teoria do Rousseau, ela está impregnada nas nossas sociedades atuais. Bom, saindo do Rousseau, vamos para os filósofos iluministas, tá? Os pensadores da política do iluminismo, como o próprio, por exemplo, Montesquieu. Tá? O Montesquieu ele vai pensar na política ao que ele diz a questão da própria percepção da divisão dos três poderes. Então, a teoria da divisão dos três poderes, ele vai fazer essa crítica e ele vai dizer, olha, o poder do rei não é limitado. Então, uma sociedade já precisa ter três poderes. O poder executivo é aquele que executa, que administra. O poder legislativo é o que cria leis. E o poder judiciário é o que julga. Então, atualmente, as sociedades que a gente vive, inclusive o Brasil, está sobre a teoria da divisão dos três poderes, lá elaborada por Montesquieu, isso lá no século XVIII, tá? Então, eu espero que vocês possam ter entendido um pouquinho essa questão da política, de como que ela funciona, os principais pensadores, as suas teorias, as questões referentes aí a como compreender. E o como é importante que a política, apesar de a gente viver num país em que a política ela tem sido tão negativo, ela vai além do administrar. A política é o debate. E nós, como cidadãos, temos que cobrar, tá, deles. Mesmo que nós sejamos, mesmo se você é a favor ou contra, por oposição ou situação. Então, a política, ela faz parte da nossa essência. Todos nós somos políticos, lá validando a frase do Aristóteles. Por mais que você não queira, por mais que você não gosta, todos precisamos ser, em algum momento, nas nossas relações, usar a política, que é o diálogo
é o debate, é a conversa. Um abração